E os teus ouvidos ouvirão a voz daquele que está por detrás de ti, dizendo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Que a paz, a graça, o amor de Deus seja presente na sua vida neste dia, nesta quarta-feira, e assim nós possamos cultuar a Deus nesse culto doméstico e abençoar milhares e milhares de vidas e famílias, pai de família, mãe de família, pastores e ovelhas. Nosso abraço carinhoso, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja presente na vida, no lar de todos os nossos irmãos que são participantes do culto doméstico do Brasil, de Belém do Pará, para o mundo. Que Deus a todos abençoe, no nome honrado de Cristo Jesus. A minha Bíblia está aberta na epístola do pastor Tiago, no capítulo de número 1, e eu quero ler com meus amados irmãos o versículo de número 12, que nos diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Versículo 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Veja que esta palavra é uma palavra doutrinária, uma palavra de esclarecimento para a vida dos servos do Senhor, dos obreiros de Cristo que estão neste mundo e que lideram o povo de Deus. Essa é uma palavra de conselho do pastor Tiago, aquele que foi pastor da igreja de Jerusalém, a primeira igreja do tempo dos apóstolos. Meus amados irmãos, repara que o versículo 12 fala em coroas, né? Receberá a coroa da vida. Nós temos como referência, várias referências na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, os vários tipos de coroa que Deus tem preparado e que estarão à disposição dos seus. Nós temos entre esses 7 tipos de coroas do Novo Testamento, coroa que não é para mim, não é para você, é coroa que foi para Cristo Jesus. A primeira coroa que aparece na Bíblia está em Marcos capítulo 15, versículos 17, Mateus 27 e 29, que é a coroa de espinhos. Coroa de espinhos. Essa coroa de espinhos foi tecida para debocharem de Jesus, colocaram na cabeça dele, bateram com cana, feriram o Senhor e fizeram aquele teatrinho peçonhento, se ajoelharam diante dele e disseram: salve, rei dos judeus, e ali cuspiram no seu rosto e fizeram aquele deboche todo. Então, a misericórdia de Deus é tão grande que com tudo isso, o amor de Deus continuou da mesma maneira de João 3,16. Deus amando o mundo e dando seu Filho como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também, quando nós somos tentados, provados aqui neste mundo, muito de nós ficamos magoados, entristecidos, às vezes até revoltados. Alguns abandonam a fé, outros pulam fora do barco e a situação fica às vezes sem explicação a nível humano. Mas o nosso Deus é um Deus que sabe como recompensar aquele que é fiel até o fim da sua vida. Então nós temos em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 25 a 27, também uma coroa para crente fiel, coroa incorruptível. Coroa incorruptível. Essa coroa é uma coroa que é de um material eterno,
ora aparece de ouro, outra hora aparece de prata, mas em grande brilho, em grande reluzência, porque é uma coroa que tem um valor indescritível. Então essa coroa é dada àqueles que vão herdar a vida eterna. Ela nunca vai mudar a sua qualidade, o seu padrão, o seu valor. Em terceiro lugar, nós temos Paulo falando em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, falando sobre a coroa de justiça. Coroa de justiça. Agora, veja só, algumas pessoas já me perguntaram, quer dizer que um certo servo de Deus vai ter na sua cabeça vários tipos de coroa, uma em cima da outra, uma do lado da outra, uma coroa que representa várias coroas. Olha, para cada tipo de aprovação no juízo divino, o Senhor vai determinar a coroa que está guardada para aquele servo de Deus. Lembre-se que a coroa da vida é a vida eterna, é o presente de Deus para aquele que é fiel até a morte. Diz a Bíblia, dar-te-ei a coroa da vida. Então, vamos com calma, pensando e lendo, estudando a palavra de Deus. Coroa de justiça é para aquele que pratica a justiça e é fiel ao Senhor. Mas também em Tiago 1,12 e Apocalipse 2,10 diz coroa de vida. Vida plena, vida com Deus, vida que agrada a Deus, vida de serviço para Deus, gente que aprendeu a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e Deus acrescenta vida a essa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também nós temos 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4, Pedro falando sobre coroa de glória. Coroa de glória. Veja aqui o padrão da coroa divina para entregar a um servo de Deus é porque o Senhor examinou as nossas obras e nós não estamos no céu por causa das nossas obras, estamos por causa da graça de Deus, somos santificados pela palavra, pelo poder da oração de Jesus, João 17, e veja aqui na glória de Deus, nós vamos desfrutar da eternidade e de tudo que você nunca viu e nunca ouviu falar neste mundo. É a glória eterna do Deus eterno, do seu Filho que tem todo o poder, preservado pelo Espírito Santo. Coroa de glória. Mas também Apocalipse 12:1 nos fala sobre coroa de 12 estrelas. Coroa de 12 estrelas, não se perturbe, porque algumas coroas aqui são para anjos que estão a serviço do reino de Deus, e só Deus pode contextualizar, apontar, indicar quem é que vai receber esse tipo de coroa. Se contente, como eu me contento, com a vida eterna, com a coroa incorruptível da vida eterna com Cristo Jesus. Também a Bíblia nos diz em Apocalipse 14:14, falando sobre uma coroa de ouro, ouro inacessível, coroa de um ouro reluzente, é um ouro que não foi misturado com cobre, mas é um ouro puro. Ouro, a Bíblia diz o ouro de Ofir, então é um ouro melhor dentre a natureza de Deus para glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Aguarde, sirva ao Senhor com paciência. A minha oração é que Deus te abençoe, te dê coragem, força, humildade, simplicidade, natureza de Deus. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Servir ao Senhor em qualquer situação. A Ele a glória, a honra para todos sempre. Amém. Saúde, meus irmãos.